Olá, bom dia. Meu nome é Rosana. Eu vim falar a respeito da minha tese de mestrado, que foi o ajuste oclusal no tratamento da paralisia facial, um ensaio clínico randomizado controlado. Eu coloquei aqui porque na revista da PCD está muito pequenininho e para quem se interessa não consegue ler e ter os benefícios. Então, eu sou a Rosana, sou cirurgiã dentista, o Dr. José Ricardo Gugel Testa foi meu orientador de mestrado, o Dr. José Lázaro Barbosa dos Santos foi o dentista que me orientou, ele faleceu o ano passado e dá saudade, né? Quem tá vendo aqui e é dentista reconhece a pessoa que ele era, que me deu essa oportunidade de trabalhar com ele. E o Dr. Francisco José de Moraes Macedo, que foi uma pessoa que me ajudou muito, e ele publicou essa técnica num livro de ajuste que eu apliquei nesses pacientes num livro da doutora Vilma Simões, que também está na minha bibliografia. Então, nós fizemos um ajuste na plataforma oclusal desses pacientes, onde ocorre a parada final de ciclo. Então, ele encosta o plano oclusal, onde termina o ciclo de mastigatório, e toda vez que ele deglute, ele encosta naquela plataforma, onde os dentes superiores e inferiores encostam. Então, no trabalho, a gente fez um tratamento, esse tratamento que nós fazemos nos nossos pacientes, nesses pacientes com paralisia facial e avaliamos a evolução. O ensaio clínico é uma técnica nova, é uma técnica, um jeito novo, pode ser uma terapia, pode ser uma instituição de um tratamento fisioterápico, tudo é um ensaio, você pode fazer um ensaio clínico disso. É pesquisar uma coisa nova para tratar uma doença que já está sendo tratada de outra forma ou ainda se desconhece o tratamento, mas é uma forma de tratar. Então, ele precisa de um comitê de ética que te aprove, de uma faculdade forte que te ampare, de pacientes no caso, foram médicos que me passaram, o médico que me passou esse paciente, então ele tinha paralisia facial periférica crônica acima de 6 meses, no ambulatório do facial da Unifesp. Então, vocês vão ver aqui que o ensaio clínico ele tem todo um caminho, um percurso que precisa ser seguido para poder ser feito e para ter confiabilidade no método e na amostra que foi realizado. Então, a relevância clínica é o cirurgião dentista trabalhar nesse grupo de pacientes que até então ele era não se conhecia qual era o impacto do nosso tratamento para esses pacientes, porque eles é, tem muita diferença na evolução. Alguns evoluem muito bem. Uma paralisia facial periférica, que a gente pode falar de paralisia de Bell, para alguns pacientes, ela melhora em 6 meses e desaparece tudo. Para outros pacientes, ela continua ainda. Então, a gente não sabe qual é a diferença que pode ter apresentado nesses pacientes para eles terem uma evolução tão diferente. Então, eu, como cirurgiã dentista, quis usar dos meus conhecimentos, que eu faço ortopedia funcional dos maxilares, faço reabilitação neuroclusal, que é trabalhar na plataforma oclusal, e ver os benefícios que isso trouxe para esses pacientes. Então, esses pacientes variavam na escala de grau. A escala que gradua a paralisia facial é a escala de House e Brackman. E ela vai de 1 a 6. Os meus pacientes eram acima de 3. Então, podemos falar depois dessa escala, se alguém quiser saber, eu posso explicar depois, mas eu vou falar do ensaio para vocês poderem, ele está aberto aqui para vocês lerem, tá bom? Então, esses pacientes tinham acima de grau 3 da escala de House e Brackman, então no repouso aparecia um pouco e no esforço máximo ele tinha um desvio, tá? Então, nós fizemos, existem vários grupos, então o pessoal usa toxina botulínica, cirurgia de anastomose, vários tratamentos para favorecer esses pacientes. Então, o que a gente propôs? Reabilitação neuroclusal, deixar a plataforma oclusal o mais simétrica possível, na abertura e no fechamento, ou com uso de restaurações, ou com uso de pequenos ajustes, e esses ajustes foram feitos de forma que toda vez que o paciente fechasse, a mandíbula aparece no mesmo lugar. Qual foi a diferença do nosso... Essas são as leis de desenvolvimento que a gente estuda. Quem faz ortopedia funcional vai ter muita habilidade para ler esse trabalho, mas quem não faz e quer só aprender o ajuste também. Então, nós usamos... então, teve um comitê de ética que aprovou esse tratamento, fizemos critérios de inclusão e exclusão. Então, pegamos 100 pacientes, desses pacientes, só 65 foram convidados para participar, porque alguns não estavam em condição, às vezes,
tinham outras patologias no ambulatório do facial, porque ele pode ter um trauma, então o trauma pode ser de uma cirurgia, pode ser de um tumor, então ele pode estar acompanhando uma cirurgia, então ele tinha paralisia facial, mas ele tinha outros agravantes e não pôde entrar no nosso trabalho. Ou ele não tinha dentes, pacientes que tinham dentaduras não entravam no nosso trabalho. Então, você pega 100 pacientes, que é uma amostra do ambulatório do otorrino-facial, que já estão selecionados lá, são 65 só foram convidados a participar por esses quadros, 44 concordaram, porque alguns não quiseram, e 18 satisfizeram os critérios de elegibilidade. Do nosso caso, como nós somos dentistas, então, o que eu precisava? Paralisia facial há mais de 6 meses, satisfizeram os critérios adultos, 18 a 60 anos, portadores de prótese parcial, fixa, removível ou dentados, né? E dentados, com dentes, né? Que tinham seus próprios dentes, e sobrou 18. Dos 18, quando eles souberam que iam ser sorteados para tratar ou não, porque eu não podia dizer que eles todos teriam tratados, né? Alguns, num momento, fizeram limpeza e no outro eles foram tratados. Depois, todos os que fizeram limpeza passaram a ser tratados. Então, quando eles souberam que eles podiam ser tratados, mas eu não podia contar, né? Que eles podiam ser tratados ou não, eles 4 saíram. Então, 14 ficaram no grupo e 14 foram randomizados. Aí eu mostrava essa escala visual analógica e perguntava: você mastiga bem? Como está a sua mastigação? E se você tem problemas a mastigar, é 0. Não tem problemas, 0. Se tem algum, 5. Se incomoda muito, 10. E eles preenchiam essa escala e deixavam ele falar livremente. De tempos de 30, e no final de 90 dias eu tinha feito 3 escalas e fui comparando a diminuição ou aumento dos sintomas desse desconforto. Fiz um modelo dos pacientes da arcada superior e inferior com esse modelo gnatostático. Também quem faz ortopedia tem habilidade com esses modelos. E procedi o ajuste. Então, eu vou falar o que aconteceu. Deixávamos o paciente na cadeira a 130 graus e fazíamos a palpação muscular. Então, o primeiro, e vimos qual musculatura é única, são as grandes massas, masseter e temporal. Quando o paciente abre e fecha, fazer a palpação muscular e sentir qual músculo empurra a sua mão. Não é difícil, é simples de fazer, basta começar e tentar. E avaliava com esses toques marcas de carbono nos dentes. Eu usei esse carbono. Então, quando o paciente fechava, avaliava as marcas de carbono. O primeiro toque nem sempre é o mais forte. Então, a palpação muscular descobria qual era o primeiro toque. E se a mandíbula desviava para a direita, para frente, para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente. Isso fazia sentido porque se ela estava desviando, ela não tinha aquela parada simétrica dos dois lados. Então, o lado sadio poderia ou não, era a questão, puxar para um lado ou para o outro e aumentar esse desconforto. Esse foi o objetivo. Verificar no que o ajuste, o paciente sentando bem a mandíbula conseguia melhorar no tratamento desse desconforto. Então, essas são as regras do ajuste, que está tudo descrito aqui. Então, palpação muscular, punha o carbono entre os dentes, marcava. Aonde eu senti o primeiro toque, era lá que eu ia olhar, e não aonde terminou, que é a marca forte. Eu tentava achar quem marcou quando eu vi o primeiro toque, tá? E observar o desvio da mandíbula. Para frente, para mesial, para frente, para distal, para trás, para a língua e para a bochecha, para a esquerda ou para a direita. Tá tudo descrito aqui. E aí, se eu sentia essa palpação, ia atrás dessas marcas de carbono, desses dentes, tá? Nessas facetas. Então, provavelmente, se eu sentir esses toques, estava tendo um desvio da mandíbula para o lado da língua. Tentem observar, tentem usar o carbono que vocês tiverem. Vocês vão verificar que tem muito impacto a palpação muscular. É aquela história, não, mas eu já desgastei, não está pegando mais, doutor, eu estou sentindo. Então, de certo, você está desgastando no final do movimento. O primeiro toque você percebe qual palpação. Foi o Dr. José Lázaro Barbosa dos Santos que propôs o tratamento com palpação muscular. Esse é o desvio para a bochecha, então você sente um toque aqui e depois você sente do outro lado. Vai olhar na plataforma, qual dente que está desviando, ele está desviando
para a bochecha, entenderam? Dá para ler direitinho, tá bem escrito aqui para vocês. É a técnica do Dr. José, é o capítulo de livro do Dr. José, Dr. Francisco de Moraes Macedo, tá? Então a gente fez o modelo gnatostático antes e depois e viu o quanto de aumento que tinha dos contatos dentários depois do ajuste, tá? E aí os resultados foram esses. A amostra era homogênea, então teve estatística, a amostra foi homogênea. O mesmo número de paciente com paralisia facial quanto a causa traumática idiopática. E observamos, aqui a escala EVA inicial e final. Grupo controle, que a gente só fazia a limpeza, continua igual, né? Mas eles não sabiam que o tratamento não era limpeza. E o grupo tratamento, depois do tratamento, marcou como uma melhora da escala visual analógica. Fizemos um gráfico de dispersão, né? Aqui foi para verificar que aumentaram os números de contato dentário, fizemos média, desvio padrão, tal, e fizemos um gráfico de dispersão. Então, teve uma curva, né? Eles se encontraram, então os pacientes, isso indica o quê? Que os pacientes tiveram melhora com o tratamento que a gente propôs. Então, aumentou o número de contatos dentários, que foi uma marca que nós usamos, e o paciente melhorou. Tem toda uma discussão aqui de tudo que a gente fez, do que pode estar acontecendo. Então, existe toda uma teoria de crescimento e de influência da função neuromuscular mudando o crescimento. Tem livros do Dr. Enlo, então tá tudo aqui. Eu não quero me estender demais. Aqui está o Dr. José Lázaro. Esse foi as marcas iniciais e finais do nosso trabalho. E toda a descrição da escala EVA. Então, qual foi a nossa conclusão? A reabilitação neurooclusal, através do ajuste oclusal, contribuiu para a melhora clínica dos sintomas de disfunção mastigatória relatada pelo paciente com paralisia facial periférica. Aqui está a bibliografia. Agradeço muito a atenção de vocês e qualquer dúvida, eu sei que foi rápido, mas vocês leiam e me perguntem, se eu puder eu vou ajudar. Muito obrigada pela atenção.